Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Vanessa Brolo e te faço companhia a partir de agora. As viagens de navio de cruzeiro estão de volta, mas atenção! A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, publicou essa semana uma nota que alerta sobre os protocolos sanitários que devem ser seguidos por viajantes de navio. Segundo a agência, pelo menos 25 passageiros de cruzeiro não puderam embarcar desde a última semana porque não comprovaram ter recebido a vacinação completa contra a Covid-19 ou por não cumprirem o período de 14 dias que é necessário para a vacina gerar imunização no corpo humano. Ainda entre os requisitos para embarque está a obrigação de apresentação de teste do tipo RT-PCR negativo, feito até 72 horas antes do embarque, ou de teste de antígeno, feito até 24 horas antes do embarque. Toda a tripulação a bordo deverá fazer testagem semanal e, em casos suspeitos, as cabines devem ficar isoladas. As embarcações devem ter também seus protocolos aprovados previamente pela Anvisa, além de notificar diariamente a situação de saúde a bordo. A Fundação Ezequiel Dias, a FUNED de Minas Gerais, vai mapear a situação da pandemia de Covid-19 nos casos assintomáticos. A previsão é coletar até o fim do ano 10 mil amostras de secreção nasal em voluntários de Belo Horizonte e de mais 4 cidades mineiras. O posto de coleta instalado no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, colheu 404 amostras de suave nasal. Elas serão utilizadas para a realização do teste PCR em tempo real e também para o sequenciamento das amostras positivas. A ideia é tentar entender melhor como que o vírus está circulando agora entre os vacinados, entre os não vacinados, entre as diferentes vacinas, se existe diferença e quais diferentes variantes estão circulando, para a gente ter esse dado na mão para conseguir trabalhar junto à vigilância e atuar melhor com uma maneira mais efetiva e mais eficiente. A ação também ocorre na região norte do estado. Em Pirapora, 100 amostras já foram colhidas. Até o fim do ano, outros postos de coleta serão montados em Montes Claros, Belo Horizonte e Contagem, na região metropolitana. Após quase 1 ano e 8 meses de pandemia e com mais da metade da população mineira totalmente imunizada, a expectativa dos pesquisadores é detectar o vírus em pelo menos 5% do total de amostras recolhidas. Ao final de cada ação dessas pontual, nós, juntamente com a vigilância epidemiológica, nós vamos emitir relatórios que vão ser publicizados para toda a população. A cientista-chefe da Organização Mundial de Saúde, OMS, disse que aguarda ansiosamente pela segunda geração de vacinas contra a Covid-19. Os novos imunizantes pesquisados por diversas empresas podem ser fabricados em versões nasais ou orais. A cientista-chefe da Organização Mundial da Saúde disse na terça-feira que aguarda ansiosamente pela segunda geração de vacinas contra a Covid-19. Espera-se que os imunizantes sejam fabricados nas versões nasais ou orais. Soumya Swaminathan explicou que essas vacinas teriam vantagens em relação às atuais, já que seriam mais fáceis de administrar. A cientista informou que existem 129 vacinas candidatas contra o novo coronavírus, passando por testes em humanos em ensaios clínicos. Outras 194 ainda estão sendo desenvolvidas em laboratórios. Além disso, as vacinas de spray nasal, usadas em alguns países contra a gripe, podem promover uma resposta mais rápida à infecção. Até agora, a OMS autorizou 7 vacinas contra a Covid-19. Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinopharm, Sinovac e, na semana passada, Bharat BioNTech. De acordo com o balanço da France Press, mais de 7,25 bilhões de doses de vacinas anti-Covid foram aplicadas em todo o mundo. Basta um olhar para o celular para o motorista perder a atenção e causar um acidente. Na Bahia, houve um aumento de 73% no número de multas nas rodovias federais por causa do uso do celular. Confira mais detalhes na reportagem. Falar no celular ao volante é uma infração prevista no Código de Trânsito Brasileiro. A multa é de R$ 130,16 e mais 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. A
Agora, se o condutor for flagrado manuseando o celular ou digitando a mensagem, a infração é gravíssima. 7 pontos na carteira e multa de R$ 293,47. Acontece, infelizmente, muitos óbitos no Brasil ainda por conta do celular. Sabemos que o celular hoje é a terceira causa de mortes e acidentes e sinistros no trânsito. Para se ter ideia dos riscos, dados divulgados pela Associação Brasileira de Medicina do Tráfego mostram que o uso de celular enquanto se dirige é responsável, em média, por 57% dos acidentes de trânsito, entre pessoas dos 20 aos 39 anos. Policio sempre quanto a isso. É super errado. Já vi alguns acidentes, inclusive meu irmão. O uso do celular também tem sido comum nas rodovias federais. A Polícia Rodoviária Federal registrou aqui na Bahia, de janeiro a setembro desse ano, um aumento de 73% no número de multas por uso do celular nas rodovias federais. Um total de 1.124 multas. No mesmo período do ano passado, foram 649 ocorrências. 1 minuto que o condutor baixe a cabeça para ler uma mensagem ou para responder, escrever, ele pode perder a noção do espaço. O veículo transita cerca de 50, 80 metros sem ele perceber o que está acontecendo em sua frente. Isso pode causar um acidente. Você vai conhecer agora o Jonathan Almeida, um garotinho de 11 anos que mora na Bahia e tem chamado a atenção pelo seu talento. Ele transforma material reciclável em arte. Olha que legal. Zona rural de Antônio Cardoso. O município fica a uns 163 quilômetros da capital baiana, Salvador. Nessa casa aí mora Jonathan. O garoto de 11 anos está famoso na região depois que a história dele viralizou em sites de notícias. É que Jonathan faz artesanato com material reciclável. Conjunto de panela, carro, paliteiro, artigos de decoração. Porque eu olhava a panela da minha mãe, começava a fazer. Muitas vezes não deu certo, mas eu não parei. Postei e os povos começaram a gostar. A mãe ajuda lavando o material reciclável, que nas mãos do filho vira arte. Eu me sinto muito orgulhosa de ver uma criança tão pequena pegando uma reciclagem e transformando em uma coisa tão linda. E o pessoal está todo mundo gostando, todo mundo admirando o trabalho dele. Jonathan começou a fazer artesanato com 5 anos. Os pais, vendo a empolgação do garoto, montaram esse espaço para ele criar as peças. Tem dias que ele fica aqui 12 horas, só para comer e tomar banho. Ele ama que às vezes até de noite ele fica até tarde aí mexendo nos negocinhos dele. Os vizinhos, sabendo do talento do garoto, começaram a guardar os materiais recicláveis. Gostei muito do talento dele e falei, vou começar a dar doação, porque é melhor do que ficar poluindo o Brasil inteiro. Aí comecei a arrecadar latinha, garrafa PET, margarina, caixa de margarina, tudo para eu começar a doar para ele. Bem, Jonathan já pensa no futuro. Quero sem dinheiro para construir as peças e vender. O deserto do Atacama, no Chile, se transformou em um lixão clandestino de roupas descartadas por diversos países. Mas algumas empresas já estão conseguindo reaproveitar esse material. Este aterro clandestino no deserto do Atacama, no Chile, abriga montanhas de roupas usadas. As colinas coloridas de lixo crescem diariamente. Cerca de 59 mil toneladas de roupas descartadas entram por ano pela Zona Franca do porto de Iquique, a 1.800 quilômetros de Santiago. Várias pessoas vêm todos os dias vasculhar os montes de tecido em busca das melhores peças para revender nos seus bairros. Alguns, como esta migrante venezuelana, aproveitam as pilhas para procurar agasalhos. Hoje viemos procurar roupas porque realmente não temos, porque nos desfizemos das nossas na vinda para o Chile. O Chile é o maior consumidor de roupas da América Latina e também o principal importador de peças de segunda mão da Ásia, Europa, Estados Unidos e Canadá. Na Zona Franca, os comerciantes selecionam roupas para as suas lojas. O que sobra não pode sair pela alfândega, então acaba contrabandeado ou jogado fora. Como as roupas não são biodegradáveis, não são aceitas em aterros municipais e vão parar em aterros clandestinos. E esses resíduos textiles se generam. Esses resíduos têxteis são gerados pela importação dessas roupas usadas. Exércitos de pessoas na zona de livre comércio selecionam entre roupas premium, de primeira e segunda categorias e lixo. O lixo é o que costuma ir para o deserto e agora passamos a utilizar como matéria-prima para fazer nossos painéis de isolamento térmico. Estamos aproveitando como uma matéria-prima para fazer nossos painéis de aislação térmica.
A Ecofibra usa os resíduos têxteis como matéria-prima. Fundada em 2018, a fábrica produz termopainéis para habitações sociais pré-fabricadas, evitando as habituais lã de vidro ou lã mineral, altamente poluentes. O isolante ecológico que desenvolveram faz com que a fábrica processe até 40 toneladas de roupas usadas por mês em parceria com a Zona Franca de Iquique e com o apoio das autoridades ambientais da região de Tarapacá. Bueno, es indudable el daño, cierto, y el impacto ambiental que tienen estos microbasurales. Não há dúvidas sobre os danos e impactos ambientais destes lixões de pequena escala, especialmente os de resíduos têxteis para as áreas onde estão localizados, principalmente em Alto Hospício e Iquique. Esses lixões de pequena escala geram alguns incêndios que, obviamente, produzem poluição do ar. Alguns incêndios ocorrem perto de áreas povoadas. Também alguns estão ubicados cerca de lugares poblados. De acordo com o estudo de 2019 da ONU, a produção de roupas no mundo é responsável por 20% do desperdício global de água. O mesmo relatório destaca que a fabricação de roupas e calçados gera 8% dos gases de efeito estufa e que a cada segundo, uma quantidade de tecidos equivalente a um caminhão de lixo é enterrada ou queimada. Para tentar reduzir o desperdício têxtil do Chile, Rosário Evia fundou a Ecocitex em uma antiga fábrica de fios à beira da falência. Agora, a empresa faz fios 100% reciclados a partir de roupas em mau estado e restos têxteis. A fábrica também aposta na educação da população para que o consumo desnecessário de tecido seja reduzido. Estamos próximos daquele momento na qual as pessoas começam a pensar em mudar suas decisões de consumo, mas infelizmente ainda não chegamos a esse ponto. Então, estamos falando de um mundo melhor, queremos um mundo melhor. Mas quando se trata de compras, as pessoas continuam adquirindo itens baratos. Saindo da pandemia, você continua a ver filas gigantes na Zara, H&M, Forever 21 e lojas mais voltadas para a fast fashion. Com a educação e uma nova lei que obriga os importadores de roupas e tecidos a cuidar de seus resíduos, essas empresas acreditam na conscientização das pessoas de que a moda pode ser tão tóxica quanto pneus ou plásticos. O Boletim de Notícias está terminando, mas você continua com a nossa programação. Até a próxima!